Meus amigos, nós vamos hoje iniciar algumas aulas a respeito das fundamentações históricas do direito. Então, nós vamos ver um pouco a respeito do direito romano, direito grego, direito japonês, direito chinês, direito inglês, direito brasileiro. Então, nós vamos ver alguns aspectos. E para ficar mais didático, eu preparei uns slides, em que eu vou passar esses slides aqui, e nós vamos comentando a respeito desse assunto interessante. É uma visão panorâmica do direito. É evidente que essa visão panorâmica do direito e a sua história, ela deve ser aprofundada. Ela deve ser aprofundada. Porque o que nós vamos ver aqui é apenas um momento de reflexão, um instante de reflexão. Bem, então vamos iniciar com essa nossa aula falando sobre o processo histórico do direito. E é evidente que nós vamos iniciar com a seguinte máxima: quem não conhece a história do direito, nem o direito conhece. Como já dizia o professor Kleber Veloso, quem não conhece a história da ciência, não conhece a ciência. Quem não conhece a história da medicina, a história da enfermagem, a história da engenharia, a história do direito, quem não conhece a história da ciência, da psicologia, não conhece. Porque a história é o registro de tudo que aconteceu dentro do processo científico. Ou seja, se ciência é o estudo sistemático de um fenômeno que se repete, a história dessa ciência significa o relato de fatos, de fenômenos que ocorreram ao longo do tempo. Então, nós vamos iniciar, inclusive, iniciando com a definição de história. Como temos no nosso slide, a história vem do grego, significa testemunha, testemunha de fatos, de eventos, história da humanidade, ou seja, a história é o registro evolutivo das sociedades humanas, de tudo que aconteceu, em todas as áreas. E o direito é uma palavra de origem romana, que significa reto, muito certo, justo. Diz rectum, muito justo, muito certo. Ou seja, aquilo que tem justiça. E podemos dizer que direito é um conjunto de normas que regulam a sociedade, que organizam a sociedade, que visa aplicar a justiça, eliminar o conflito e proporcionar a paz e a prosperidade no ambiente social. Muito bem. A história pode ser estudada de dois modos: antes da escrita e depois da escrita. O período que antecede a história é chamado de pré-história. E aí nós temos os períodos dessa pré-história, os períodos pré-históricos. Iniciamos com o período paleolítico, que vai entre 500 mil anos a 18 mil anos antes de Cristo. O período mais remoto, ou seja, 18 mil anos antes de Cristo. Há 20 mil anos que se encerrou esse período. E foi durante esse período que existiram as descobertas dos meios de interação entre o homem e a natureza. Nesse período, o homem vive em pequenos grupos nômades e se abriga em cavernas. Desenvolve a linguagem para se comunicar. Não existe ainda uma formação de consciência urbana. Evidente que esses grupos nômades, eles preferiram ficar mais à beira de rios,
da água, de riachos. Temos o período Mesolítico, que aí sim vai de 20 a 10 mil anos, ou de 18 mil a 10 mil anos antes de Cristo. É chamada da Idade da Pedra Intermediária. Nesse período intermediário, o homem conseguiu dar grandes passos rumo ao desenvolvimento e à sobrevivência de forma mais segura. O domínio do fogo foi o maior exemplo disso. Então, de 500 mil anos a 18 mil anos, um período mais primário. Observemos que a Terra tem em torno de 5 bilhões de anos. 5 bilhões de anos. Preparando para a vinda do homem para esse planeta. 5 bilhões de anos e o homem teria aí 500 mil anos. 500 mil anos de vivência sobre o orbe terrestre. Né? Muito bem. Temos o período neolítico, do grego, que significa nova pedra, que vai de 10 mil a 6 mil anos antes de Cristo, chamado de Idade da Pedra Polida. Domínio sobre a natureza. Nesse período, o homem já tinha mais segurança, e quando envolve natureza, em todos os reinos. O clima da Terra fica mais favorável à vida humana. O homem passa a viver em grupos, em tribos, e surge nesse período as primeiras aldeias. Nesse momento, o homem melhora suas habitações, ou seja, o homem sai da caverna e passa a morar em habitações, em casas construídas por ele. Depois vem o período dos metais, de 5 mil a 4 mil anos antes de Cristo, com a descoberta do uso dos minérios, como o cobre, o bronze e o ferro. As aldeias agrícolas crescem e dão lugar aos centros urbanos, com vários melhoramentos. Surgem cidades-estados, no caso da Grécia, e pequenos reinos com poder centralizado. O homem passa a ter mais uma consciência social. Por volta de 4 mil anos antes de Cristo, aparece a escrita. Dá-se a passagem da pré-história para a história. E o aparecimento da escrita na Mesopotâmia e também no Egito. Então, antes disso, o que o homem fazia? Ele pintava, ele descobria a sua condição de retratar certos pontos nas cavernas. Então, ele pintava, ele organizava alguma coisa assim para poder se expressar. Mas a escrita, como nós conhecemos, ou seja, um conjunto de palavras, conjunto de letras, então isso veio nesse período da Idade dos Metais. Muito bem. Direito dos povos sem escrita, também chamados de povos ágrafos, povos sem escritas. Ou seja, o que significa povo sem escrita? Cada comunidade tinha o seu próprio costume. Cada um vivia de certo modo, isoladamente. Nesse período podiam existir conflitos entre povos, sem praticamente ter o contato. Havia vários tipos de regras orais, verbais. E essas regras, essas normas, desde aquela época, todas estavam vinculadas aos fundamentos do respeito aos direitos do outro. Ou seja, se nós sabemos que o princípio do direito hoje é o respeito, isso vem desde o primeiro momento da civilização. Nessa época, o direito e a religião estavam entrelaçados. Existia divindade no ser humano. Ou seja, o ser humano que reinava,
ou que tinha algum tipo de conhecimento, se dizia que ele estaria mais em contato com a divindade. Então, esses direitos que existiram não eram direitos escritos, mas sim tradições, costumes, direito oral, eles estavam preparando para depois existir normas jurídicas, existir códigos, como, por exemplo, o Código de Hammurabi, que foi um dos primeiros, e que, na verdade, foi o resultado de outros códigos que existiram antes dele, mas o de Hammurabi é o mais famoso. Então, os códigos escritos, eles surgiram com base nas regras orais. Muito bem. Os direitos dos povos sem escrita eram normalmente normas impostas. As normas que vinham com penas, punições. É daí que nós desenvolvemos a teoria de que o direito penal foi o primeiro direito que existiu, porque muitas das punições vinham com a pena de morte. Existia pena de morte, existia pena corporal, ou banimento, exclusão do grupo. Ou você não vai ficar aqui, sai daqui. Então, eram basicamente as penas. Ou morria o infrator, ou ele sofria algum tipo de pena corporal, ou ele era excluído do grupo, inclusive da família. Inclusive da família. Em outros casos, ele e a família eram excluídos. As regras de comportamento impostas por quem detinha o poder, ou seja, era o cacique, o rei, o mais forte. Quem mandava era geralmente o guerreiro mais forte. E o mais forte vinha com outros mais fortes, porque isso fazia parte da sobrevivência. O mais forte ia até a caça e trazia comida para a sua comunidade. Muito bem. Precedente judiciário. Os que julgavam, mesmo que involuntariamente, tinham tendência de aplicar os litígios soluções dadas anteriormente a conflitos semelhantes. Ou seja, se o indivíduo furtou ou roubou, a punição foi X, de novo, se existisse, de novo, esse fenômeno de violência contra o patrimônio do outro, pagaria com a mesma moeda. Ou seja, a punição era a mesma. Bem, o direito egípcio, vamos ver agora, é um direito eminentemente consuetudinário, o direito que vinha dos costumes. Aliás, o direito consuetudinário é o direito primevo, é o direito primário, é a origem de todo o direito. Direito escrito, o direito do costume é o direito primitivo, é o direito que deu origem ao direito escrito. Né? E o direito egípcio tinha um cunho místico. Aí a religião também estava bem presente. O faraó do Egito representava a divindade. O Egito, a comunidade foi construída à beira do rio mais longo que existe, que é o rio Nilo, o rio com o comprimento maior que existe no planeta. Então, era o direito egípcio, e a concepção de justiça do egípcio era interessante. Enquanto que o romano dizia que direito era dar a cada um que é seu, para o direito egípcio, justiça significa as partes saírem dos tribunais devidamente satisfeitas. Né? Os sacerdotes em nível... O faraó era o nível maior, em termos de decisão, os sacerdotes em nível secundário, e os vizires, que eram os arrecadadores de impostos e aplicadores de penas, em terceiro nível. Em situações e julgamentos mais complexos, a decisão do faraó era preponderante. Depois vinham os sacerdotes e depois os arrecadadores de impostos. A ideia de justiça que o egípcio tinha
estava personificada na deusa Maat, que tem por essência ser o equilíbrio. Vejam só, justo é fazer as duas partes saírem do tribunal satisfeitas. Olha como é difícil praticar a justiça egípcia. Como é que as partes saem satisfeitas? Geralmente um sai reclamando. Ou seja, a pureza da justiça é a mediação, é a conciliação. Ou seja, a ideia da conciliação existia desde o tempo do Egito Antigo. Ou seja, numa conciliação, numa mediação, tudo colabora para que as partes saiam satisfeitas, sem ao menos passar por um processo judicial, no sentido de ouvir a sentença do juiz. Então, olha a concepção. Justo é fazer as duas partes saírem do tribunal satisfeitas. Se não saírem satisfeitos, não houve justiça para essa concepção da deusa Mate. No Egito, houve a ideia de igualdade entre homens e mulheres. As mulheres, em sua maioria, eram analfabetas, porém livres. Aliás, a cultura do analfabetismo feminino existiu desde o início do século XX. É impressionante como, ao longo da história, algumas culturas colocavam realmente a mulher no segundo plano em termos de alfabetização. O casamento era monogâmico, à exceção do rei. O rei podia ter várias mulheres. Havia liberdade de testamento, podendo ser feitas doações em vida. E o direito contratual era desenvolvido: venda, doação, arrendamento, fundação. São alguns exemplos, né, que existiam naquele tempo. Não há sinais de direito penal severo, porém, havia pena de morte para vários casos concretos, porém, não especificamente para determinadas condutas. Quando Moisés sofreu o banimento, porque ele havia matado um egípcio para salvar um hebreu, o banimento era quase que a condenação à morte. Moisés atravessou o deserto e, graças a Deus, que ele conseguiu sobreviver a todas as intempéries. Então, o banimento era muito comum naquele tempo. Muito comum. Agora, quando o indivíduo praticava o homicídio e que isso abalava muito a sociedade, a pena de morte era decretada pelo faraó. Ou seja, o faraó não aceitava. Mas, na maioria dos casos, o banimento era como se fosse a sentença de pena de morte, e a pena de banimento era muito comum. Muito bem. Nós temos agora o direito na Mesopotâmia, a junção de povos que habitaram a Mesopotâmia em torno de 3.000 anos antes de Cristo. Eram comumente chamados de assírios ao norte e sumerianos ao sul, mas ao todo foram 5 povos. Os sumérios, civilização mais antiga, desenvolveram a escrita cuneiforme em forma de cone, pautada em ideogramas. É a primeira escrita que se tem conhecimento. Então, era em forma de concha. Então, os sumérios foram os primeiros a desenvolver a escrita. Nós devemos a escrita aos sumérios. Quem já assistiu aquele filme Conan, o Bárbaro? Está muito nessa época. Temos os acádios, os acadianos, que aperfeiçoaram as cidades.
Depois, os amoritas. O primeiro império babilônico, com o famoso imperador Hammurabi, ou Hammurabi. Código de Hammurabi pode ser considerado o código mais antigo. Na verdade, não é o mais antigo, mas é o mais bem estruturado. De lá vem a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Caráter altamente punitivo. Quem já tiver oportunidade, na internet tem o Código de Hammurabi. Vocês vão perceber lá que tudo pagava com a morte. As punições eram severas. Vemos também os assírios. Povo militarizado, organizado, criou o primeiro exército militarizado profissional, permanente, cuja estrutura é utilizada até os dias de hoje. Que estrutura? Respeito à hierarquia, disciplina, pontualidade, disciplina para poder vencer a guerra. Respeito à hierarquia. Criaram também a biblioteca mais importante da Mesopotâmia, a biblioteca de Nínive. Então, vocês estão vendo aí as características desse povo da Mesopotâmia. E temos os caldeus. São o segundo grande império babilônico. Destaque para o imperador famoso, Nabucodonosor Ciro I, considerado um grande rei persa, conquistou a Babilônia e depois toda a Mesopotâmia. Códigos anteriores ao de Hammurabi são Uz-Namu, Esnuna e Lipidi-Star. Possuíam características punitivas, porém não era considerado como o de Hammurabi, porque o de Hammurabi era maior, mais organizado. A predileção por penas pecuniárias em vez de punitivas. Já o Código de Hammurabi priorizava a pena de morte, a menos que o crime seja considerado grave. Ou seja, crime grave, homicídio, tortura, sequestro. O direito da Mesopotâmia, ou a justiça, funcionava com tribunais colegiados, formados pelo clero e por juízes de direito profissionais, pessoas designadas para tal fim. Há uso de sistema recursal. Então, aqui começa a existência dos profissionais do direito. Ou seja, as partes necessitando de um julgador, de juízes, de magistrados, que podia ser quem o Estado determinasse, para poder dizer quem é que tinha o direito. Ou seja, sempre alguém buscando o seu direito e alguém usurpando o direito de alguém. E a necessidade de uma terceira pessoa para decidir com quem está a justiça, com quem está o direito. A ideia política de formação de parlamento, ou seja, a ideia de ter um grupo, ter um poder que fizesse a lei, as normas, formada pela nobreza a partir da unificação política. O rei era o representante de Deus na terra, na Mesopotâmia. Ao primeiro tabelionato oficial de preços e salários, fixação de salário mínimo nesse tipo de sociedade. Na Mesopotâmia, naquele tempo, a ideia de salário mínimo e a ideia de um tabelamento de oficial de preços, de tabelamento de oficial de preços. Tabelar, ou seja, dar valor, determinar o preço da mercadoria. Tinha falado tabelamento, mas é tabelamento. Muito bem. Existiram também os primeiros contratos e negócios jurídicos. O que é um negócio jurídico? Negócio jurídico é todo tipo de movimentação
de ação, de atitude que vise adquirir, resguardar, transformar, modificar ou extinguir direitos. A compra e venda, o arrendamento, o depósito, o empréstimo a juros. Olha lá, empréstimo a juros. No Evangelho, Jesus fala lá, a parábola dos talentos, onde teve um lá que recebeu um talento e enterrou, e depois ele questiona nessa parábola, mas nem colocou para poder render. Então, a ideia de rendimento, a ideia de se colocar um valor, um dinheiro a juros, isso existe desde o tempo da Mesopotâmia, muito antes da vinda de Jesus. Passaram a existir os títulos de crédito, as operações bancárias e o direito societário, a existência de pessoa jurídica através de sociedades. No contexto atual, os vários povos da Mesopotâmia encontram-se na região de hoje conhecida como Iraque, no Oriente Médio. Então, saímos aqui do direito da Mesopotâmia e entramos agora no direito hebraico. O hebreu é um povo semita que vivia em tribos nômades, conduzidas por seus chefes. Se destacava na história como sendo a primeira civilização monoteísta da história. A primeira civilização monoteísta. O Êxodo representa a fuga dos hebreus da perseguição faraônica no Egito, comandada por Moisés, o grande líder e legislador. A história de Moisés todo mundo conhece. Foi criado na corte faraônica, como sobrinho do faraó, filho, seria suposto filho da irmã do faraó. Há a formação de 3 tribunais, cada um com funções específicas. O direito hebraico é altamente um direito religioso, deixando como fonte principal a Bíblia hebraica ou o Antigo Testamento. A Bíblia é a fonte formal do direito hebraico. Então, nós temos 3 tribunais. Julgava o Tribunal dos 3. Ele julgava alguns delitos e todas as causas de interesse pecuniário. Temos o Tribunal dos 23, que recebia as apelações e os processos criminais relativos a crimes punidos com a pena de morte. E o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Federal. Era o Tribunal dos 70. Foi esse tribunal que julgou Jesus e sentenciou à morte. Mas só que eles não podiam executar. Só quem podia executar a morte, cumprir a pena de morte, era o Império Romano. Era a magistratura suprema dos hebreus, sendo composto por 70 juízes. Tinha como incumbência interpretar as leis e julgar os senadores, profetas, chefes militares, cidades e tribos rebeldes. Então, são 3 tribunais. O Tribunal dos 3, o Tribunal dos 23 e o Tribunal dos 70. No direito hebraico, nós temos a base, que é a lei de Moisés. Quando Moisés retirou o povo hebreu da escravidão do Egito, isso depois de muita coisa, depois das pragas do Egito, depois que o filho do faraó morreu, e por um momento o faraó liberou, depois se arrependeu. E quando Moisés nessa época tinha 80 anos, ele ficou 40 anos andando em círculos pelo deserto, esperando que aquele povo viesse a falecer, para que gerações renovadas pudessem entrar na Terra Prometida. E lá, ele organizou os 10 mandamentos. E depois escreveu Levítico. Então, a lei mosaica tratava de delitos contra a divindade, idolatria, blasfêmia. Então, os 10 mandamentos são, na verdade, a base
do direito hebraico e também do direito religioso, ou seja, do contexto religioso. Delitos praticados pelo homem contra seu semelhante, lesões corporais, homicídio, etc. Delitos contra a honestidade, adultério, fornicação, sedução. A lei de Moisés trata disso. Delitos contra a divindade, delitos praticados contra o semelhante, delitos contra a honestidade, delitos contra a propriedade, furto, não furtarás, né? Contra a honestidade, não adulterarás. Delitos contra a honra, falso testemunho e calúnia. Honrarás teu pai, tua mãe, né? A lei de Moisés, os 10 mandamentos, foram os princípios fundamentais, as bases fundamentais, realmente, do direito hebraico. Muito do direito hebraico vem dando suporte aos princípios cristãos. Temos agora o direito grego. Lá, realmente, o direito passou a ser ciência. O direito na Grécia passou a ser estudado como instrumento, como algo ligado à ciência. Então, nós vamos tratar do direito grego na nossa próxima aula, envolvendo esses aspectos. E vamos ver o direito grego e depois vamos ver o direito romano. Então, eu agradeço a atenção de todos e até nosso próximo encontro, quando nós vamos tratar do direito grego e também do direito romano. O que nós aprendemos com isso? Que o homem sempre sentiu a necessidade de estabelecer parâmetros de comportamento para que o ser humano pudesse, na verdade, respeitar profundamente os direitos do outro. Então, até a próxima e que comecemos a refletir. O grande objetivo desse estudo, dessa reflexão, é verificar o que nós temos hoje. E muita coisa do direito que existiu antes foi para dar sustentação ao que nós temos hoje. O direito contemporâneo, o direito atual, é o resultado de todos esses direitos. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre o direito grego, onde ali o direito passou a ser um fenômeno científico. Até a próxima e